Aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Ontem eu gravei um vídeo aqui no nosso canal comentando sobre a questão da prisão do Eduardo Razúk. Recebi alguns comentários, acredito que a maior parte das pessoas concordou comigo, mas também houveram algumas pessoas que não concordaram. E isso, como nós somos um espaço democrático, como nós somos um espaço voltado à pluralidade das ideias e das discussões que são extremamente importantes para que a gente possa aprender, porque um canal como o espaço que nós temos na plataforma do YouTube é exatamente para isso. É uma brincadeira, é uma forma da gente se comunicar e se expressar voltada para contribuir com as outras pessoas, e é uma via de mão dupla. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e estamos sempre abertos às divergências, estamos sempre abertos às discussões, desde que respeitosas, é claro, e jamais vou tolher a ideia de vocês, vou tolher a opinião de vocês. Esse espaço é exatamente para isso, para que a gente possa crescer mais e mais nas discussões de coisas relacionadas, obviamente, ao universo dos carros, dos automóveis e afins. Acredito que essa discussão que a gente estabeleceu no canal entre ontem e hoje foi muito válida, e agradeço muito aos comentários que vocês fizeram e que foram enormemente importantes para que eu pudesse estar gravando hoje novamente. Hoje é 21 de abril de 2020, é um feriado nacional, mas estamos vivendo desse clima de feriado há bastante tempo por conta da quarentena em virtude da pandemia. Bom, vamos discutir dois assuntos hoje que são extremamente importantes. O primeiro é sobre a questão que motivou o primeiro vídeo do nosso canal e que, teve uma segunda repercussão. Eu vejo que muita gente, com relação ao Razúk, e quero antes fazer apenas um comentário a respeito disso, porque eu vejo que muitas pessoas têm um comentário enviesado, seja por não ter colocado, a luz aqui tá falhando, seja por não ter concordado com alguma postura dele, seja por não ter visto as coisas da forma como eu enxergo, como eu vi, e não sou dono da verdade. Em momento algum fiz uma defesa efusiva das atitudes dele, mas analisei o caso em si que motivou a prisão, porque o que de fato aconteceu foi o carro que não estava com a documentação regularizada. Enfim, até recebi um vídeo de um canal parceiro, que ele comentou nos comentários do meu vídeo sobre os motivos. Então, assim, o motivo em si foi a não regularização do carro no Brasil. E uma coisa que eu penso que deve acontecer como um cenário ideal seria a permissão para não apenas os carros 0 km serem importados para o nosso país, mas também os carros usados, os carros seminovos, abrir o mercado para esse tipo de exportação, porque tem muito carro maneiro, muito carro bacana lá fora, em outros países, que não vieram para o Brasil como 0 km, mas seriam muito legais de se ter. Sejam os Nissans da vida, os Corolla XRS da vida, ou as versões topo de linha do Golf, por exemplo, que não vieram para o Brasil, e as versões que vieram foram muito menos completas do que as versões que as versões que são vendidas lá fora, que foram vendidas lá fora. Então, assim, muitas pessoas no nosso país é imenso, nosso país é gigantesco. Muitas pessoas têm um veículo ou dois e muitas das vezes acabam não tendo condições de pagar os impostos, os IPVAs ou a regularização do veículo. Nosso país é um país com uma arcada
tributária gigantesca, com um imposto em cima de imposto enorme. E uma solução para isso seria uma reforma tributária, mas isso é uma outra discussão para um outro momento. É fato que essa situação de não regularização de veículo, seja por atraso de IPVA, seja por atraso de transferência, vai ser uma situação cada vez mais comum no nosso país a partir de agora, porque estamos vivenciando uma crise de saúde que culminará também numa crise financeira. Então, eu fiz ontem a gravação de um vídeo que falava exatamente sobre essa questão em si, o fato em si que ensejou, que motivou a prisão do Eduardo Razuc. Eu não falei em momento algum, e isso eu fiz questão de frisar no vídeo, eu não falei em momento algum que eu era a favor da prática dele andar a mais de 130 por hora numa rodovia. Eu nunca falei ontem no vídeo, vocês podem assistir, pelo contrário, eu frisei que não concordava com o fato de ele estar andando com a habilitação com mais de 40 pontos. Eu não concordei e falei também no vídeo a respeito da questão do Eduardo correr com o carro. Eu nunca também, e falei também no vídeo, sobre a questão das cotas das rifas. Embora eu acredite que as rifas, né, uma questão que fica perguntando se não pode rifa, por que pode Mega Sena, por que pode loteria, por que pode títulos de capitalização? Essa é uma pergunta que fica. Então, minha gente, eu em momento algum fiz a defesa de qualquer ato criminoso. Pelo contrário, eu fiz uma pergunta: será que todo mundo que deve IPVA ou que não paga IPVA, ou todo mundo que possui um carro que está no nome de um terceiro, será que esse todo mundo deveria ser preso? Ou será que a circunstância da prisão se deu em fato de ser o Dudu, o Backstage, o canal que mais repercussão tem no momento e no ramo de notícias automotivas, no ramo do Project Car? Será que se fosse uma outra pessoa, essa prisão teria ocorrido pelos mesmos motivos e a cobrança de uma multa de 20 mil reais seria realizada? Essa é a pergunta que fica, porque a gente tem visto que no UOL, no UOL, não sei como é que tá a iluminação, no UOL, nos portais de notícia, todos os dias você vê uma reportagem falando sobre Eduardo Razuc. E hoje saiu uma notícia no UOL, uma matéria, uma reportagem no UOL, que falava, né, expandindo para outros canais de conteúdo automotivo que supostamente infringiriam regras da legislação brasileira. Então, essa é a pergunta que eu fiz ontem, que eu debati ontem, e não consegui chegar a uma conclusão que não fosse essa. Se fosse uma pessoa, cidadão comum, uma pessoa que não está na mídia, que não está tão em evidência, será que teria a mesma repercussão que a prisão do Eduardo Razuc teve? 2, será que ele teria sido preso realmente ou o veículo teria sido só apreendido? 3, será que a fiança que foi cobrada foi em razão do poder aquisitivo e do quanto ele ganha com o canal dele, ou seria aplicado também para uma pessoa com as quais não tivessem a mesma condição? E isso abre, com certeza, também por uma jurisprudência futura para que esse caso que aconteceu com o Dudu, por conta de documentação, aconteça com outras pessoas. Então, minha gente, se isso fosse uma coisa muito para além desse motivo da prisão, se fosse por conta do rompimento da iniciativa que ele teve de não cumprir com o toque de recolher, se fosse por conta da velocidade, se fosse por conta de coisas que eu claramente discordo,
que o Eduardo teve como atitude, certamente eu não estaria aqui fazendo, não a defesa, mas uma reflexão acerca do que está acontecendo. Então, o segundo assunto é sobre uma grande pergunta que eu tenho e fica, né, como ensejo para futuros vídeos. É sobre o que está acontecendo com o nosso mercado automotivo com relação aos veículos hatch, aos hatches médios. Praticamente hoje eu cresci, né, admirando o Astra, o Vectra GT, o i30, o Ford Focus, que tinha sua beleza, embora não aprecie muito o conjunto mecânico do carro. O, o, o outro me fugiu agora, mas também me lembro bastante do Golf, me lembro bastante de admirar e muito esses carros, e do começo da década de 2010 para cá, com o advento dos SUVs, esses veículos foram sumindo, foram perdendo espaços. E confesso para vocês que eu tenho muita resistência com relação aos SUVs, porque são carros caros, bem mais caros do que os veículos hatch médios, embora sejam muito mais baratos para serem produzidos pelas montadoras. São carros que consomem muito combustível, muito mais do que os hatch médios. Não tem o mesmo desempenho em termos de velocidade final, em termos de 0 a 100, quando comparado com os veículos hatch médios. E sinceramente é um carro que para o dia a dia ele não é funcional, porque não se encontra com a mesma facilidade vagas para estacionar o veículo, não se encontra também com a mesma facilidade